Olá, boa noite. Vamos entrando, a casa é sua. Vamos lá. O Zósimo, primeiro a entrar. Bem-vindo, Zósimo. Espero que a gente possa interagir aqui. Nós temos mais gente. Rodrigo, Teles, Rodrigo, várias pessoas. Então, eu tenho aqui o meu sócio, Rodrigo Souza, que está aí também. Várias pessoas. Rick, gente, vamos entrando, a casa é sua. Eliane Costa, bem-vinda, Eliane. Nós vamos falar hoje aqui, nós vamos responder algumas perguntas que ficaram para trás. A Giovana, que foi aluna do curso e colega lá do Rio Grande do Sul, né? Muito obrigado. E, bem, vamos começando. Enquanto eu vou começar respondendo as perguntas que chegaram e vocês podem também fazer perguntas aí. Podem começar fazendo perguntas, tá? Bem, como você sabe, nós fizemos a aula de ontem. Essa semana foi a semana do direito de família, né? Família e sucessões, onde eu enfoquei os aspectos mais patrimoniais do divórcio, da união estável, porque afinal de contas, o que eu queria falar era o que interessa dessa história é falar sobre os aspectos patrimoniais decorrentes do fim da conjugalidade, porque aí quando a gente fala fim da conjugalidade, a gente abrange divórcio e união estável, né? Então vejam só que o direito de família tem um novo vocabulário, uma nova expressão, e essas novas expressões elas vão dando novos contornos, novos significados, vão também, mais do que significados, elas vão também ressignificando, né, todas essas novas questões. O direito de família tem mudado muito, né, e isso tudo tem a ver com a mudança, com a palavra de ordem que nós invocamos sempre no direito civil, que é autonomia privada. E a autonomia privada é que dá essa liberdade. A autonomia privada tem a ver com o desejo, né? O desejo que é que vai fazendo e fazendo as tramas, tecendo as tramas, né? Mas o desejo encaminha, mas também desencaminha. Obrigado, Giovana, pelas suas delicadas palavras. Bem, olha só, vamos responder então a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Juliana Cecília, não sei se está aí, Juliana. Está aí, ó, chegou a Juliana. Eu tô com essa sua pergunta aqui, Juliana, eu vou lê-la aqui, eu estou com ela aqui no computador. Então vamos começar com você que já chegou aí. A Juliana diz o seguinte, bom, primeiro, de onde você é, Juliana, só para a gente saber aqui, para ir fazendo essa interação nacional. Bom, vamos lá. Professor, peço licença para deixar uma pergunta, porque essas perguntas, muitas delas eu vou dar preferência para as perguntas que ficaram pendentes da aula de ontem. Como eu disse, nós tivemos essa semana do Direito de Família, onde tivemos muita gente e não deu para responder todas as perguntas ali, né? Então vamos lá, Juliana. Gostaria de saber qual o seu entendimento sobre o artigo 647, parágrafo único do CPC, se ele não se aplica à pecúnia. Estou fazendo um agravo porque o juiz indeferiu o pedido de tutela para liberação de valores para os herdeiros com mais de 86 anos, ambos com Alzheimer e diversas comorbidades, já em estado avançado. Os pais da falecida, que não deixou filhos, somente viúvo. O patrimônio é imenso, tanto de imóveis quanto de dinheiro em conta. Bom, Juliana, primeiro, para que todo mundo acompanhe, né, porque a importância dessas perguntas é que elas vêm de um caso privado, de um caso particular, mas todas elas têm um caráter universal, e isso daí a razão da gente estar falando isso aqui em público. Vamos começar lendo, para que todos acompanhem, o parágrafo único do artigo 647 do CPC, que foi uma grande inovação na partilha, né? Está no capítulo lá da partilha, tá? Que diz o seguinte:
Vou ler para que vocês acompanhem o raciocínio. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Então, isso é a inovação, uma boa inovação, né, uma ótima inovação que pode nos ajudar a salvar muito e acelerar. Essa é uma das formas, né? Eu disse isso na aula de acelerar o inventário. Então, isso é a tutela de evidência, né? E foi uma inovação aí do CPC, que é uma tutela de evidência, e eu realmente não entendo, Juliana, por que esse juiz não deferiu isso. Olha, você tem todos os elementos, imagina, o único herdeiro, quer dizer, não tem nem briga de herdeiros, né? Assim, olha, não tem uma pessoa mais do que necessitada, então ela tem a preferência, de acordo com o Estatuto do Idoso, tem preferência na tramitação prioritária disso, né? E ainda bem que você está fazendo um agravo, dá vontade de saber o resultado desse agravo, porque não tem porquê não deferir a tutela antecipada aí desse do juiz determinar que essa partilha antecipada, né? Porque essa foi a grande inovação, a partilha antecipada, tá? Então, Juliana, é isso aí. Não, eu espero que você consiga isso. Depois dá notícia pra gente, se você conseguiu. Quero até acompanhar, porque tem que dar essa tutela de evidência, né? Essa tutela antecipada. Não sei por que o juiz não deu. Bom, vamos lá, Isamara, obrigado. A Juliana alegou que ainda podem haver credores. Bem, credores, mas tem quanto tempo o inventário? Ainda que tenha credores, né? Isto aí, você pode... Será que todo o patrimônio dele não dá para pagar? Um dos fundamentos que eu falaria, Juliana, nesse agravo é que o patrimônio é tão grande, por mais que tenha credores, não iria fazer não faria diferença. Eu insistiria bastante. Ivana, quem mais gente? Tem gente aqui perguntando que se o curso, como vocês já sabem, eu abri uma nova turma para o curso Direito de Família, Teoria e Prática, e tem gente perguntando se tem aula sobre planejamento sucessório. Sim, são 14 módulos, o 12 e o 13 é sobre inventário, partilha, planejamento sucessório, tá? Planejamento sucessório, que é o que a gente faz muito no dia a dia, né, gente? Aliás, lembrando aqui, planejamento sucessório, qual que é o mais comum, mais simples, que a gente sempre fez, mas nem dava o nome disso, né? Que é um testamento. O testamento é um instrumento eficaz para o planejamento sucessório. Claro que isso vai muito além. O planejamento sucessório pode ser a criação, é muito comum, né? A criação de empresas, de uma holding, etc. Mas eu falo de tudo isso lá. Se vocês quiserem saber, vai lá e vamos formar essa turma aí que vai ficar muito legal. Ivana, acabei uma pós-graduação em Direito de Família da MAS, adorei suas aulas. Obrigado, Ivana, que bom ouvir isso. Vem fazer o curso que você acha que você vai gostar, porque o curso, diferente da pós-graduação, ele é mais focado na prática mesmo, né? Nesse curso eu ensino como advogar. As inscrições estão abertas, é só vocês verem aí, tá no link da bio, e acho que vocês vão gostar muito. Aliás, se não gostarem, eu faço questão de devolver o dinheiro para vocês, e o que eu queria mesmo era que a gente pudesse formar uma grande comunidade de pessoas que a gente possa interagir e trazer essa nova concepção, né, essa nova concepção de advogar através através dessa clínica do direito, né? Gente, a psicanálise é fantástica, eu não consigo mais não pensar em advogar, não consigo mais advogar sem pensar, sou contaminado, atravessado o tempo todo pela psicanálise. Vocês vão entender isso lá, principalmente quem fizer o curso. Aí a Giovana está dizendo, Juliana, já pede no agravo que valor menor para despesas com saúde e tal. Pois porque o que a Giovana estava falando, né, Giovana, é que dá para
tem dinheiro para garantir ali, né? Não é possível. Mas credor, assim, o credor não apareceu, vai ter um suposto credor, quer dizer, está precisando de alguém, não tem... Olha só, Juliana, não desista disso, porque os juízes, a posição mais cômoda deles é falar não, porque fica na posição cômoda, né? Mas é aí que entra a nossa função como advogado, de não desistir, né? De não desistir para poder levar essa nossa ideia de justiça. Ricardo Soares, espero que sobe uma vaga para mim no curso. Vai sim, Ricardo, vai lá, dá uma olhada lá e vamos nos ver numa aula ao vivo pelo Zoom aqui para a gente interagir. Bem, vamos lá na próxima pergunta, que também tem a ver com a aula da Semana do Direito de Família, que é aquilo que nem todo mundo tem a noção do tamanho, da importância e da dimensão. E aí, a Simone Dias fez uma pergunta que eu até esqueci de falar, e até agradeço, Simone, de você ter feito a pergunta. Simone, é simples, mas que dá uma boa conversa, que é assim: a separação de fato põe fim aos direitos sucessórios? Sim. Lembra que eu falei que a separação de fato, o casamento acaba, é com a separação, ele acaba não só com o divórcio, mas com a separação de fato. E o que é separação de fato? É quando você sai e não volta mais. Não é assim, eu saí, voltei um mês. Esse um mês é separação de fato? Não, isso aí é idas e vindas. A gente sabe muito bem que tem muitos casais que têm idas e vindas, né? E aí, nessas idas e vindas, se tem que ter só ida, não pode ter vinda, né? Agora, o curioso é que a separação de fato, ela pode acontecer, inclusive, dentro da mesma casa. Lembra que eu falei isso foi na aula de segunda-feira. Se vocês quiserem, pode assistir essa aula. Ela está gravada lá, vocês vejam no link da Bíblia, isso é gratuito. Mas no curso a gente aprofunda mais. Então nós tivemos, principalmente durante a pandemia, muito comum. Pessoas se separaram, não formalizavam o divórcio, mas ficavam dentro de casa, por diversos motivos, porque não tinha condições financeiras, né, não tinha, por vários motivos. E Denise, obrigado, fez o curso, eu adorei, obrigado, Denise, bom ver você aqui. Então, essa separação de fato, ela demarca o fim do casamento, não só nos aspectos patrimoniais, mas também nos aspectos pessoais, como fidelidade, né? Porque fidelidade é um dos deveres do casamento. Eu até não sei como cobrar a fidelidade como dever de casamento. A gente saindo um pouco do aspecto patrimonial e indo para o aspecto pessoal. A fidelidade, ela tá lá. Deveres do casamento, fidelidade recíproca. Tá, não tem fidelidade, o que vai acontecer? Bom, antes tinha, você vai separar e ele é culpado e perde direitos. Mas hoje não é mais assim. Bem, mas voltando para o que interessa, porque o nosso foco aqui hoje vai ser mais o aspecto patrimonial. Serão os aspectos patrimoniais. Então, a separação de fato pode ser dentro de casa, ou então saiu e não voltou. Antes, principalmente na vigência do CPC de 2000 de 1973, era muito comum ter separação de corpos, por diversos motivos, entrar com uma ação cautelar, né, como chamavam na época, ação cautelar para separação de corpos. Hoje não é mais necessário, isso está, embora tenha até previsão disso, mas isso está caindo em desuso. O que eu preciso para demonstrar a separação de fato? Se tiver uma ação judicial, ok. Por exemplo, eu entro com a ação de divórcio. O divórcio não é decretado, algum juiz mais medroso, que não tem coragem de decretar o divórcio liminar, e ele só vai... e esse divórcio se arrasta por muitos anos. A partir do momento que eu entrei com o divórcio, ali já tem a separação de fato. Na maioria das vezes, claro, né? Porque já tem uma briga, não é possível que estão dentro de casa. Mas mesmo se estiver dentro de casa, já tem ali um indício, um demonstrativo, um indicativo da separação de fato. Por que é importante a separação de fato? Porque o patrimônio adquirido a partir dali, da separação de fato, não é mais do casal. Seja que regime for. No da separação de bens não era mesmo. No da comunhão parcial ou da comunhão universal, então, o que foi adquirido ali não é mais. E não é mais, é muito comum,
pagamento de prestações de um apartamento, por exemplo, que vai, a prestação do apartamento que foi feita na constância de separação de fato. Claro que aquela parte ali já não é partilhável, apenas aquilo foi pago antes. Mas voltando aqui para a pergunta da Simone, isso tudo na partilha, até já falei na aula, estou refalando aqui só para a gente fixar, né? A separação de fato também põe fim aos direitos sucessórios? Sim. Mas aí não é assim, daí 1 mês, 2 meses. Aí nós vamos lá no artigo, não sei se vocês se lembram desse artigo, está lá no Código Civil, artigo 1830, tá? Artigo 1830. Vou ler para vocês para a gente encadear o raciocínio. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente, e aí, por analogia também, podemos pensar no companheiro, companheira, né? Se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, porque naquela época, né, na época do Código ainda tinha isso, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Então, aqui, gente, tem uma questão muito delicada e essa questão que a Simone Dias traz, que em resumo é separação de fato, põe fim aos direitos sucessórios? Põe, mas tem que ter 2 anos de separação de fato. Só que o que eu quero realçar aqui do artigo 1830 do Código Civil, né, lá na parte das sucessões, está lá no capítulo da sucessão legítima, tá? Na ordem da vocação hereditária. E aí, quando fala de culpa, bom, mas nós eliminamos a culpa do ordenamento jurídico brasileiro. Nós sepultamos a culpa em 2010 com a emenda constitucional 66. Mas, na verdade, nós sepultamos a culpa e nós substituímos a culpa pela responsabilidade. E aí que entra o nosso talento, a nossa vontade, o nosso desejo de defender teses, de criar teses. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu me separei, a mulher que saiu de casa tem 2 anos e o marido morre. E tinha um grande patrimônio. Depois de 2 anos, ela é herdeira. Digamos que o regime dela seja o da separação de bens. Separação de bens, ela não é meeira, mas é herdeira. Ela saiu de casa, ela tem direito à herança? Não. Mas, e aí que entramos nós sempre, né, gente? Isso é fantástico, cada caso é um caso. Olha a tese que eu defenderia e que vocês poderiam defender. Por que ela saiu de casa? Porque o marido traiu, porque o marido... Essas coisas não interessam. Porque não vamos falar de culpa mais, vamos falar de responsabilidade. Então, o marido, ele era violento. Então, ela teve que fugir de casa, teve que sair de casa, teve que ficar escondida. Estou imaginando uma situação mais drástica. Então, olha só, o artigo fala de culpa. A culpa não existe mais, mas existe responsabilidade. Ela tinha um motivo, ela saiu de casa para se proteger. Então, esse espírito, essa ideia da culpa aqui, assim, ela não deu motivo, né? Então, é muito interessante essa interpretação desse artigo da separação de fato. É 2 anos, né? E portanto, ela não é herdeira. Mas, se tiver uma situação que justifique a saída dela, como, por exemplo, violência doméstica, é uma situação objetiva, não é uma questão moral, e aí eu entendo que ela seria herdeira. Tá, Simone? Mas essa pergunta é boa porque ela nos trouxe essa reflexão aí da separação de fato, né? A repercussão prática da separação de fato. Outra repercussão prática da separação de fato, vocês talvez já tenham se deparado com isso, é quando eu estou separado, de fato, trabalhando num caso lá assim, lá no escritório, assim, a mulher, o casal está separado de fato e não tem mais a conjugalidade. Olha só a importância da expressão conjugalidade. Não tem mais a conjugalidade, e aí, não tem mais a conjugalidade, e ele estabeleceu um outro vínculo. E acabou, ele morreu, por exemplo, é esse caso que eu estou trabalhando. Ele morreu, ele faleceu, ele mantinha o estado civil oficial de casado, mas ele não era
não tinha mais a conjugalidade. Eles até moravam na mesma casa. Difícil é a prova, mas nesse caso até tinha prova de que eles não viviam juntos. E aliás, gente, um parênteses aqui e quase fofoca, né? Assim, a história que os homens contam para outra é assim, não, eu não tenho mais relação com ela porque só não posso separar dela porque ela está muito doente. Se eu separar, ela vai morrer. Ou então, alguma coisa assim, né? Esse é quase um clichê. Bem, mas fecha parênteses, voltando para o caso concreto da separação de fato. A repercussão, a influência, a importância da separação de fato nesses diversos momentos. Nós falamos da sucessão hereditária, da partilha de bens e agora a separação de fato que pode até mesmo reconhecer uma união simultânea. Hoje as uniões simultâneas, a maioria, a tendência é do não reconhecimento delas, né? Nós temos três teorias, assim, três correntes de pensamento que falam sobre as uniões simultâneas. Uma delas é quando tem a separação de fato. Então, a maioria das decisões se reconhece. Olha só a importância da separação de fato. Gente, isso determina muita questão patrimonial na nossa vida como advogado. Só para fechar esse raciocínio, para a gente ir para outra pergunta, determina as três correntes de pensamento da separação de fato. Uma delas é essa, separação de fato, tranquilo. A outra é quando uma das partes não sabia. É chamada união putativa, né? A putatividade, essa palavra esquisita, né? Que vem lá do latim e do direito canônico, que usava isso muito. Aliás, o direito de família é todo influenciado, contaminado pelo direito canônico. Olha, Fernanda lá de Paranavaí, Paraná. Obrigado aí, gente. Quando vocês falarem, fale de onde é para a gente saber de onde que vocês estão participando. É muito emocionante saber que tem gente do Brasil todo aqui. Bom, e a terceira corrente, que eu até me filio a ela, embora muita gente não goste, é que não tem problema, pode ter duas uniões simultâneas. Será que o Estado, e aí essa é a questão central do direito de família, será que o Estado pode ou não pode interferir na vida privada do cidadão, dizendo você só pode ter uma família? Em que isso afronta a minha família, o vizinho, o outro, né? Bem, então é isso, a separação de fato. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de responder, que é da professora Cíntia Portes. Olha, obrigado, Cíntia. Na verdade, reconhecendo-se ou não, as uniões simultâneas existem e, ora ou outro, direito será chamado a resolver conflitos advindo dessas relações. Obrigado, Cíntia, eu penso igual. Porque o direito de família, aqui, gente, merece uma reflexão. O direito de família ele é contaminado por uma moral, isso que o Freud dizia, uma moral sexual civilizatória. E essa moral, nós devemos nos perguntar, que moral é essa? Que moral é essa que já excluiu tanta gente do laço social? Recentemente, até 1988, os filhos havidos fora do casamento não podiam ser registrados, em nome da moral e dos bons costumes. E as famílias simultâneas, existem milhares dessas famílias. Não estou nem falando de uniões poliafetivas, que é um número menor. Não sei se vocês já tiveram histórias de uniões poliafetivas. Eu já tive um muito interessante e eu vou ter que contar isso aqui, porque quanto mais diferente o caso, melhor, né? Um homem, acho que eu já contei isso, mas me perdoe quem já ouviu. Um homem procurou dizendo, olha, para fazer um contrato de união poliafetiva, por que me procurou? Porque os cartórios que estavam fazendo muitos contratos de união poliafetiva, o CNJ em 2018, ele proibiu. Eu lembro exatamente disso, né, a data dessa que foi publicada, esse provimento do CNJ, recomendando os cartórios que não fizessem escrituras de união poliafetiva. Eu lembro, foi no dia 28 de junho de 2018. Eu lembro disso porque eu estava lá gravando um programa, aquele programa Amor e Sexo, eu gravei alguns programas ali, e era exatamente sobre esse tema, e foi naquele dia, foi uma coisa impactante. Depois, se alguém quiser, pode ver lá no meu canal, acho que tem, ou vocês podem ver lá o programa sobre uniões poliafetivas, Amor e Sexo, lá eu participei desse programa e de outros. Então, isso me marcou muito, dia 28 de junho. Então, o Estado interferindo no desejo, na economia do desejo das pessoas. Será que isso é certo, né? Eu acho que não. Por isso que eu estou... a Cíntia aí de Sumaré, quero ir aí.
Então, eu fico satisfeito quando alguém como a Cíntia fala isso, porque eu, na verdade, às vezes eu acho que algumas pessoas falam que eu sou muito avançado, que eu fico falando essas coisas meio moderninhas, mas não, a partir da psicanálise, gente, a gente tem que ter um compromisso com o desejo, com o seu desejo, né? Isso é que faz a diferença na clínica do direito, né? Isso é que faz a diferença na nossa advocacia. Advocacia, que eu chamo de clínica do direito, e que vocês também podem ter uma clínica do direito, né? Então, são essas 3 teorias. Eu acho que, em breve, concordo perfeitamente, sim, de que em breve nós vamos ter, isso será reconhecido, né? Agora, aí a Rose pergunta, é possível fazer uma escritura pública de separação de fato retroativo? Sim, é possível. E a escritura é bom porque demarca isso. Porque é sempre bom a gente falar para os clientes, esse é um macete, né? Nesse curso que eu dou, que está aberto aí, eu dou esses macetes até de como conversar com o nosso cliente. Dizer, olha, é importante dizer para ele assim, quem ganha na justiça não é quem tem direito, mas quem tem a prova do direito. Porque aí a gente passa um pouco de responsabilidade para eles, né? Porque eles chegam para nós, nos procurando, e tá, mas e aí, cadê a prova? Né? E é muito fácil, claro que nós podemos sempre ser acusados de não ter feito o serviço assim, porque, e aí eu volto, estou falando isso por causa da culpa. Foi um grande avanço no direito, a emenda constitucional 66, estou voltando nisso, vocês vão entender por quê. É porque a culpa é sempre do outro, né? Foi um avanço psicanalítico. Enquanto eu estou colocando no outro a culpa, eu estou tirando a minha responsabilidade, né? Não sei se vocês já viram um post meu, eu tenho um post, uma agendinha assim de anotação, que eu tenho assim, tá lá no Instagram, já tem muito tempo, que é assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Ou seja, a tendência do ser humano é sempre colocar no outro. Porque enquanto eu estou colocando o outro, eu estou me desresponsabilizando. Por isso, foi importante que o direito pudesse sepultar de vez com essa história de culpa. E, na verdade, substituindo o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade. A Isamara, lá, professor, eu sou do Rio de Janeiro, fui aluno do saudoso Silvio Capanema, e em breve sou aluno. Obrigado, estou te esperando, Isamara. Quero te conhecer mais aí, ao vivo e a cores, lá na sala do Zoom, nas aulas ao vivo. A Vanessa também. Concordo sobre as famílias simultâneas. Estado e igreja não podem se confundir. Concordo, Vanessa, e tem muita gente que não concorda com a gente, inclusive pessoas que estão aqui, e não tem problema discordar, né? Aliás, o que é bonito do direito é exatamente essa dialética do sim e do não, onde a gente vai construindo um novo caminho. Mas, olha, gente, só para recordar, a segunda Constituição do Brasil, que foi em 1891, que foi a primeira da República, foi quando separou a igreja do Estado. Então, a partir dali, começou essa luta por um Estado laico. E essa luta continua, né? Em alguns momentos ela avança, em alguns momentos ela retrocede, mas o fato é que o Estado laico é o ideal, ele oficialmente foi instalado em 1891, mas ele não está definitivamente instalado, ele continua aí, né? Bom, a Laura está perguntando, professor, no curso o senhor dá aula sobre audiência na prática? Sim, audiência, a gente tem uma parte lá que é sobre essa história do advogado desde o começo, desde quando você atende o cliente, a recepção, né, a marcação. E uma coisa que eu falo importante, não sei se vocês cobram consultas, é muito importante que cobrem consultas. Pode ser um valor simbólico, né, porque tem gente que até hoje liga lá para o escritório e fala, mas eu queria só fazer uma pergunta para ele, como é que ele vai cobrar, né? Vou pagar para perguntar para ele, né? Olha só, gente, não sei se vocês concordam comigo, mas imagine, eu quero consultar um médico e quero fazer uma pergunta para ele, o médico eu nunca vi, ligo para ele e ele vai me atender, por quê? Né? E aí, como diz um amigo meu, não me peça para dar o que eu tenho para vender. Esse é o meu conhecimento e é o que eu tenho para dar, né? Então, nesse curso a gente fala muito disso, essa coisa da prática, do dia a dia, né? Muito, muito bacana essa interação.
Então, vamos lá, vamos adiante, falando de separação de fato, esse assunto rende bastante, e aí aqui algumas pessoas que mandaram no privado, então não vão, não sei se pode se identificar, né? E tem lá aqui, ó, tá, e esse agora do YouTube, Luísa T.A., o sobrenome veio abreviado. Parabéns pela aula, tem uma dúvida. Viúva era casada com comunhão universal de bens. Vamos acompanhar um raciocínio. Nesses casos são bem interessantes. Assim. Viúva, casada... Tá aí, Luísa. Se tiver, por favor, mostre, se apresente e fale de onde que você é. Eu estou querendo pegar uma pergunta que está aqui, do Antônio Carlos, não, da Juliana. Juliana Cecília, alguns falam, já passei por 5 advogados, mas vou fechar com a senhora. Por isso também cobro consulta. Exatamente. Porque, Juliana, bem lembrado. Fala assim, olha, porque isso é normal, né, gente? Por mais que nós possamos ficar feridos em nosso narcisismo, porque é uma paulada narcísica, o cliente não nos querer, claro, né? Ele não quiser, preferiu o outro, preferiu o vizinho. Nossa, eu acho que eu sou muito melhor do que o vizinho e ele quis o outro. Bom, isso não tem explicação. Claro que a gente mostrando, nós temos que fazer a nossa parte, ter segurança, estudar e tal, mas em alguns momentos a gente tem que saber que nem todos vão nos querer. Que na verdade a gente faz análise, e aí eu vou entrar com a psicanálise aqui, é uma coisa que eu custei aprender, mas é muito bom e nos ajuda muito, que é assim, a gente descer do nosso pedestal, né? Assim, a gente não é tão maravilhoso como a gente gostaria, ou seja, eu não sou tão bom como eu acho que eu sou, não sou tão maravilhoso como eu acho que eu sou. Então, quando eu me deparo com isso, quando eu me deparo com a minha finitude, quando eu me deparo com a minha humanidade, né? Eu não sou tão bom assim como eu acho que eu gostaria de ser. Isso nos traz um pouco de humildade, isso nos dá mais segurança, inclusive, e talvez por isso os clientes até nos queiram mais, né? Porque, como diz aquela música, eu só quero que você me queira, né? Seja para me amar, seja o cliente, né? Tudo isso. Bem, vamos lá. O Torres Azambuja tem lá, professor, embora tenha respondido minha pergunta ontem, ainda ficou uma dúvida. Casal se divorciou e fez a partilha após, fugiu aqui, após 1 ano, mas restabeleceu. Um dos cônjuges morreu beneficiando, testando. Se tiver aí, me esclareça, Torres. Bom, completando a pergunta de ontem, né? Para todo mundo acompanhar. Casal se divorciou, fez partilha. Depois de 1 ano, restabeleceu. Um dos cônjuges morreu, beneficiando. Então, ele se divorciou, voltou. Então, ele teve uma união estável, né? Naquele período ali, não era casado. O estado civil dele manteve-se de divorciado. Mas foi uma continuidade do casamento, ou melhor, olha a importância das palavras, uma continuidade da conjugalidade, numa outra forma. Em vez de casamento, união estável. Então, aquilo ali continuou. Então, ele é possível, os efeitos, né, ali do casamento continuam. Né? Então, não sei se ficou claro, era isso, Torres? Se não for, fala, porque talvez eu não tenha entendido a pergunta. Né? Bem, aí, a Cíntia... temos que cobrar consulta assim, entregamos muito mais que técnica em direito das famílias, entregamos acalento, escuta ativa, amparo e organização de situação, e no fim merecemos a consulta. Sim, e olha só, Cíntia, a gente é que tem que se dar isso, né? Quem se autoriza sou eu, quem me autoriza sou eu mesmo. Isso tem a ver com ego, com autoestima, mas eu é que tenho que me autorizar. E quando você não cobra, aquilo ali não tem valor nenhum. A gente pode até falar, olha, se tiver em algumas situações, eu às vezes até faço isso, não sei se vocês fazem, se tiver contratação, porque às vezes é só consulta, se tiver contratação, eu posso até abater no valor da consulta, né?
Porque muitas pessoas, vocês sabem, vocês que já advogam há algum tempo, sabe, às vezes a pessoa vai ali, consulta outro, ou às vezes nem consulta outro, mas está amadurecendo, absorvendo aquilo e só vai voltar daí 1 ano, 2. Esses dias eu atendi uma cliente que tinha ido fazer uma consulta há 8 anos atrás e voltou depois de 8 anos. Claro que eu nem lembrava, mas assim, depois de anos, é curioso isso, né? Porque aí é preciso respeitar o tempo do outro, né, gente? Então isso é bastante importante. Bom, vamos lá nessa pergunta aqui, do caso que a gente... complementando a aula de ontem. Parabéns pela aula, tem uma dúvida. Viúva era casada, repetindo, com união universal de bens. Possui um carro comprado há 1 ano e uma conta particular na qual recebe sua aposentadoria. Metade desses bens vão entrar no inventário. Como proceder em relação ao carro? Serão devidos impostos que no ato da compra teve isenção por ser PCD, plano de que você quer dizer com PCD, para que transfira aos herdeiros, ou esse carro poderá ser excluído do inventário. A conta que ela recebe, só a aposentadoria não poderia ser excluída pelo artigo 1668? Bem, então antes de responder, vamos ver o que é o artigo 1668. Daqui a pouco eu volto aí, Torres, eu vi que você complementou e vai mudar o raciocínio. Então, 1688. Vamos lá. Eu não guardo em um artigo de cor, então eu sempre tenho que retornar a ele. Acho que minha cabeça não cabe guardar tanto artigo, mas tem gente que guarda. 1688 diz o seguinte. 1688, inciso 5º. O pai... Está no capítulo da separação de bens. Não, mas então, 1668. Está aqui no capítulo do regime da comunhão universal de bens, que diz o 1688, quais são os bens que são excluídos da comunhão. Aí tem os bens doados a herdeiros, aí ela remete para o inciso 5º. Os bens referidos no inciso 5, no inciso 5 a 6 do artigo 1657. Complicado, né? Essa história de um artigo remeter para outro, mas em síntese o que diz o artigo 1657 é que 1659 os proventos, fala assim, excluem-se da comunhão, do regime, essa parte é bem confusa no Código Civil, né? Fala do Código do regime da comunhão universal, que remete para o regime da comunhão parcial, que exclui lá, não exclui aqui. Então, diz lá, os bens que cada cônjuge possuir ao casar, aí fala, os incisos 5, então, está excluído, os bens de uso pessoal, os livros, instrumentos de profissão, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. É aqui que eu queria chegar. Os proventos pessoal, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Claro, o provento sim, e aí está a confusão. O provento se exclui, não entra. Olha, eu recebo 10 mil por mês, eu na partilha vou dar 5 mil? Não, né? Os proventos, o recebimento. Aliás, essa palavra, proventos, é uma expressão também que dá uma certa dubiedade. Não sei se alguém aqui participou, mas hoje, meio-dia, eu fiz uma live curta sobre a conexão do direito de família com o direito de trabalho, onde o direito de trabalho, e nós precisamos buscar no direito de trabalho algumas expressões, salário, remuneração e tal. E proventos não é uma expressão do direito do trabalho. Lá diz, as expressões usadas são salário e remuneração. E proventos é uma expressão antiga, que vem lá desde o Código Civil de 1916, e isso faz uma confusão. Mas o que interessa é o seguinte, salário, provento, remuneração, metade não entra. Não entra na partilha. Mas aqui, Luísa, que fez essa pergunta, a conta que ela recebe só aposentadoria não poderia ser excluída? A conta, se ela acumulou, aí não, porque diz o artigo que assim, os frutos civis do trabalho, né, os frutos são comunicáveis, né?
Agora, o carro, e aí eu queria fazer um destaque para o carro. Tudo deveria entrar no inventário, o carro, inclusive. Só que o carro é uma coisa que, se tiver no nome de quem está, se não for levar, a rigor tem que levar para o inventário. Mas se tiver no nome do cônjuge sobrevivo, se não for levado, o que vai acontecer? E aí é um furo no raciocínio jurídico, né, no sistema jurídico, porque o carro você consegue aliená-lo sem a anuência do outro cônjuge. Mesmo se você estiver casado no regime da comunhão universal de bens, ou que seja da comunhão parcial de bens, você tem um carro, você consegue alienar. Por isso é que quando a gente entra com as ações cautelares, as medidas antecipatórias para bloquear carro, porque carro você vende, você perde, né? Então, quando a gente entra com um divórcio litigioso, para poder dar segurança, a gente pede para bloquear os valores, as contas bancárias e o carro. Porque o carro você está no nome de uma pessoa só e ali você consegue fazer a transferência. Então, nesse caso, o carro, a rigor, deveria entrar, mas se não entrar, também como é que vai saber que não entrou, né? Que aquilo não é o correto, mas o carro, a rigor, você não consegue barrar isso, né? Bem, estou só voltando aqui quando você disse que a partilha, né, divórcio, partilha, 1 mês. Então, se é 1 mês, aí já muda, dá para defender teses, né? Eu adoro inventar tese, inventar moto, porque o que não tem a gente inventa, né? Então, se é 1 mês do divórcio, mas se ele já transitou em julgado, aí você pode até defender, olha, primeiro em relação à sucessão, precisaria ter 2 anos de separação de fato. Então você pode pegar esse artigo. Se até na separação de fato é 2 anos, então aqui, mas no seu caso não vai fazer muita diferença, se é que eu entendi o caso, Torres. Porque se ele divorciou e depois passou a viver junto, então ele continuou a conjugalidade, né? Bem, gente, vamos seguindo aqui e eu quero... Vamos ver se tem mais uma pergunta. Tem várias e eu vou ter que fazer... vou ter que fazer outra live amanhã, tá? Eu já ficam convidados para amanhã. E pode mandar sua pergunta, mande antes, que aí quem mandar antes tem preferência. Mas vamos ver aqui da Juliana Mota. Tá aí, Juliana? A decretação do divórcio pós-mortem é cabível também por meio extrajudicial? A separação já foi averbada na certidão de casamento, então na época tinha separação, e o processo obedeceu o rito pelo código anterior a 2002. A separação ocorreu em 1998 e o óbito do requerido, entre aspas, ocorreu em 2004, porém sem realizar a conversão em divórcio, que era exigida à época. Gente, separação não existe mais, mas aqui existe, porque era da época que ainda existia. Primeira coisa que nós temos que lembrar, o estado civil do sobrevivo de um casal, né, separado judicialmente, o estado civil dele é viúvo, é um estado de viuvez. Por que é viúvo? Porque se não fosse viúvo, ele estaria impedido de se casar pro resto da vida. Bom, então eles poderiam se casar porque o estado civil dele é viúvo. Né? Se é uma separação, se for separação judicial, o estado civil dele é viúvo. Neste caso, não faz tanta diferença fazer o divórcio, porque todas as consequências da separação judicial, porque a única diferença que tinha entre casamento, entre divórcio e separação judicial, é que você não podia casar de novo. Mas nesse caso aqui ficou viúvo, então pode se casar de novo. Então, Juliana, desenvolvendo o raciocínio aqui para a gente concluir, a decretação do divórcio pós-morte é cabível também no meio extrajudicial? Eu vou dizer que não. Por quê? Primeiro, porque o divórcio extrajudicial é uma tese. Uma tese, não sei se você sabe, que eu inventei a partir de um caso concreto. Falei isso nas aulas dessa semana, né? Na Semana do Direito de Família. Foi um dos temas lá e levei essas decisões, que começou aqui em Minas. E aqui, gente, eu quero realçar essa história de vocês podem criar tese entre o justo e o legal, sempre optem pelo justo. Para isso é preciso ter embasamento teórico. Vou voltar nisso já. Mas aqui, então,
respondendo assim, não é possível. Mas no caso que você traz aqui, se eu entendi bem, não sei se você está aí, Juliana, que a separação, porque nós temos separação em decorrência, separação de fato, que às vezes você faz um registro, faz uma escritura. Estou entendendo aqui que é separação judicial. Portanto, se faleceu, o sobrevivo é viúvo. Então não precisa decretar o divórcio pós-morte, porque ele já é viúvo, né? E ele, mas se ele é viúvo, mas aí ele não terá, que se já tem um longo prazo de separação. Por que eu estou dizendo que não precisa? É porque ele não vai, já tem uma separação longa, ele não vai ser herdeiro, porque tem o artigo 1830. 1830 é esse que eu acabei de ler. Se tem mais de 2 anos de separação de fato, não entra 1830. Não entra, não tem herança. Eu defendi essa tese, criei essa tese, que pegou e todo mundo fala. E tem um projeto de lei sobre isso. No projeto de lei, esse projeto de lei, se ele for aprovado, pode até ser que a gente consiga fazer o divórcio pós-mortem extrajudicial. Isso é uma tendência. Aliás, a tendência é da extrajudicialização, né, gente? O direito de família é cada vez mais extrajudicial, né? Bem, gente, eu vou ver se tem mais alguma pergunta. Enquanto a gente fala aqui, eu vou falar do curso, tá? Eu quero manter o convite aqui para vocês, que quem fizer esse curso tem um módulo lá, um bônus, até domingo só as inscrições, tá? De como gerenciar seu escritório. Quando eu comecei a advogar, o escritório era pequeno. Hoje eu acho que eu tenho talvez o maior escritório de direito de família do Brasil, uma dessa parte, somos 10 advogados, mas escritório de direito de família que só faz família e sucessões, né? Porque tem grandes escritórios de 100 advogados dentro do escritório, mas não fazem só família. Então, esse escritório, eu comecei, o meu hoje é grande, mas eu comecei assim, dividindo espaço com colegas, depois tive escritório sozinho e tal, sempre assim. E eu queria passar, tem um modo em que eu quero mostrar para vocês como administrar esse escritório, tá? E uma outra coisa interessante que eu vou falar nesse curso, né, que é do marketing digital. Porque nós temos restrições de divulgação, nós não podemos fazer propaganda. Olha aqui, né, como eu já vi alguém falar, promoção de divórcio, né? Isso é só para a gente não perder a piada. Mas essa história do marketing digital é importante. E aí nós vamos fazer isso lá, mostrar para vocês como é que é possível fazer dentro da legalidade essa divulgação do trabalho para que as pessoas conheçam vocês, né? Então, o curso está aberto, está lá no link da bio, espero que vocês possam fazer e a gente possa fazer uma turma bem legal. As turmas abriram ontem, estão se formando e aí eu espero que vocês possam vir fazer o curso comigo. E a Isamara, né, tá falando, professor, o senhor fez curso de psicanálise para ter uma outra visão? Olha, Isamara, eu estudei psicanálise, eu não sou psicanalista e eu comecei a me apaixonar pela psicanálise. Primeiro fiz a minha própria análise, porque para a gente ver a loucura do outro, a gente tem que ver a própria loucura, né? E a loucura da gente, na verdade, é aquilo que Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. Então fiz análise, fiz anos de análise. O que é fazer análise? Porque a psicanálise ela tem 2 vertentes. Uma é a clínica, que é essa que eu fui lá tratar da minha própria loucura, olhar para mim, fazer contato com o meu inconsciente, me entender mais, né? Que acho que todo mundo deveria fazer, todo advogado de família deveria fazer análise. Não precisa ser psicanalista, fazer análise, terapia, né? A gente entrar lá dentro da gente mesmo, olhar para os próprios fantasmas. Temos tantos e às vezes a gente não consegue olhar para eles. Então, fiz análise e estudei psicanálise. A minha tese de mestrado e doutorado é em Direito e Psicanálise, né? Que eu falo o tempo todo, tudo que eu escrevo é Direito e Psicanálise. Mas não precisa ser psicanalista. Agora, alguns conceitos básicos de psicanálise, e aí você vai refinando o ouvido, refinando a percepção, e isso faz toda a diferença na nossa profissão. No curso tem um módulo só sobre Direito e Psicanálise, e também arte, né? Mas a psicanálise principalmente, que é a compreensão, nada mais, nada menos do que a compreensão do sujeito, do inconsciente, que o sujeito de desejo, o sujeito de direito é um sujeito, é também o sujeito do inconsciente, né? Bem, gente, nós vamos
Vamos ver se tem aqui tem uma pergunta aqui da Ivana. Obrigado, Ivana, novamente. No curso iremos analisar a forma de fugir do inventário através da constituição de empresa. Está na moda falar de holding, mas acredito que nem sempre esse seja o melhor caminho. Concordo inteiramente, né? Porque holding, na verdade, essas holdings, gente, o que a gente tem que perceber é que isso é usado muito para fraudar, né? Muitas delas, que é uma blindagem patrimonial. E até onde vai o nosso dever ético, nossa posição ética de fazer essas blindagens patrimoniais, né? Mas isso é uma longa conversa que a gente pode fazer lá no curso, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Temos muitas. Então, vamos lá, a última aqui. Teste Trimel. Divórcio consensual 2015 com prévia com sobrepartilha, frutos superiores. Obtido acordo, trabalho em janeiro de 2022, em 10 vezes. Ele começou a receber e não repassou 50%. Pedi pensão, pedi depósito nos autos do processo trabalhista, né? E entrei também não deu para entender aqui direito. Bom, mas eu só quero aproveitar essa pergunta para dizer, olha, muita gente come mosca. Daí a importância da gente pensar o divórcio, mesmo o divórcio consensual. O fundo de garantia, eu falei disso hoje de manhã, mas sei que muita gente não estava lá. Hoje de manhã, meio-dia. Foi a conexão direito de família com direito de trabalho. Mas a live está gravada, se alguém quiser ver. O fundo de garantia, partilha, né? Sim, o fundo de garantia, se ele foi feito na constância ali do casamento, se ele foi constituído na constância do casamento, se o regime for comunhão universal ou comunhão parcial, ele partilha sim, né? Então, essa é a conexão do direito de família com o direito do trabalho, né? Karine Matos, espetacular, top dos top, obrigado, vou até dormir mais feliz assim com esse elogio, Karine. Vamos lá, sempre tive receio de não apresentar o veículo. A rigor, Tatiana, tem que apresentar o veículo no inventário, né? Mas não posso deixar de falar que tem que entrar, né? Que seria ilegal. Ivana, acabei de fazer minha matrícula, animadíssima. Obrigado, Ivana, quero conhecê-la. Vamos conversar lá na aula ao vivo, tá? E o Thor está perguntando onde posso mandar a pergunta. Manda lá no direct do Instagram e eu respondo amanhã. A gente volta amanhã, tá? Para mais uma live de perguntas e respostas. As que não tiverem sido respondidas, eu as responderei todas amanhã. Eu vi que o Torres fez algumas aqui, mas hoje a gente precisa encerrar. Andréia, minha filha é psicanalista e te adora. Obrigado, Andréia. Olha, a psicanálise é apaixonante, gente. Vocês vão apaixonar com isso, né? Assim, como é que eu não vivo mais sem isso? E eu queria tanto passar um pouco dessa experiência, desse entusiasmo, né? Bom, e agora para encerrar mesmo, Delma. Em uma união estável de 9 anos, não registrada em cartório, tem direitos à pensão em caso de morte do seu companheiro? Sim, tem direito. A questão é só da prova. E a prova pode ser de diversas formas, né? Os órgãos previdenciários têm, em geral, uma lista de documentos que eles precisam para poder provar aquilo ali, né? Bom, gente, nós vamos encerrar por aqui e eu não consegui responder todas, mas como eu disse, exatamente por isso, amanhã, nesse mesmo bate-local, bate-horário, nós vamos fazer outra live para poder responder as perguntas de vocês. Aliás, bate-local não, porque amanhã eu estarei na fazenda, eu vou fazer de lá, então o cenário vai ser outro. Muito obrigado pela presença de todos, dá uma lida lá no conteúdo do curso, tenho certeza que vocês vão gostar e a gente vai chegando mais perto. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez pela presença. Tchau, tchau.